Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai aprender a calcular determinantes. É simples, é fácil. Basta a gente subtrair o produto da diagonal secundária pelo produto da diagonal principal. Você pode estranhar um pouquinho aí como é que se calcula. Vamos dar um exemplo que talvez fique mais fácil para você, tá? Eu tenho uma determinante aqui para ser calculada numa matriz de ordem 2 por 2, né? De duas linhas com duas colunas. A determinante A, tá? Diagonal principal é aquela diagonal que vem do primeiro elemento para baixo na forma de diagonal. E aí você vai fazer o A vezes D. Então você coloca o resultado lá. E aí a diagonal secundária é aquela do outro lado. Então eu vou fazer o produto. O produto é conta de vezes. C vezes B. Só que eu vou colocar o oposto. Por que eu vou colocar o oposto? Porque assim, eu vou fazer uma menos a outra. Então, na hora de eu fazer a minha montagem, eu pego a diagonal principal menos a diagonal secundária, tá certo? É essa basicamente a maneira de calcular o determinante. Vamos dar um exemplo de prático com os números. Eu quero calcular o determinante A da matriz aí 2, 9 menos 1 e 6. Diagonal principal é 2 vezes 6, que dá 12. E a secundária é menos 1 vezes 9. Dá menos 9. Só que eu vou fazer uma subtração, né? Do menos 9. Então, menos com menos vai dar quanto? Mais. Então, a gente já coloca direto ali, ó, o oposto do resultado que deu. Era para ser menos 9, então ele passa a ser mais 9. E aí, efetua a conta do 12 mais 9. 12 mais 9, 21. Simples, né? Vamos a um terceiro exemplo aqui. Eu tenho a diagonal, a matriz A, e aí eu tenho os valores meio, 0,3, 3 e 8. A diagonal principal não é meio vezes 8? Quanto é meio vezes 8? Ou 8 vezes meio? 8 vezes 1, 8. Divide por 2, 4. Então eu tenho o valor 4. E aí vamos para a diagonal secundária. 3 vezes 0,3 dá 0,9. Ele é mais, né? Mas como eu vou fazer a diagonal principal menos a diagonal secundária, vai me dar o valor de 3,1. Ok? Tranquilo? Então vamos a mais um exemplo aqui. Ele quer que a gente encontre o valor determinante obedecendo a seguinte condição. Que eu tenha a formação da matriz A sendo, na hora que eu colocar o elemento A e J aí, seja 2 por 2, onde o A e J é a soma do I mais J. Então, vamos montar a nossa matriz A de acordo aqui, ó. Como são 2 por 2, são duas linhas com duas colunas. O endereço do I, J. Então, 1, 2, 2, 1, 2, 2, assim vai. Na hora que a gente for montar, a gente vai pegar linha e somar com coluna. Então a gente vai ter que fazer assim, ó, 1 mais 1, e a gente vai botar o resultado aqui dele, 2. Então, 1 mais 2 dá 3. 2 mais 1 dá 3. 2 mais 2 dá 4. E aí nós vamos calcular o determinante. O diagonal principal, 2 vezes 4. Tá? 8. Positivo. A secundária é 3 vezes 3. Dá mais 9. Só que eu vou ser um pouquinho esperto, ligeiro, e colocar menos 9, o oposto. Porque, na verdade, eu vou fazer 8 menos o mais 9. Então, eu já vou direto. Devo 9. Paguei 8. Então, eu devo 1. Professor, esse número, o que ele representa? Esse número representa a nossa matriz. É um número que condiz com a sua matriz. Esse é de ordem 2. Mas nós temos de ordem 3, aquela 3 por 3. E quem fez essa situação aí foi o Sarros, né? Ele que é um matemático que descobriu esse mecanismo de fazer de ordem 3 por 3. É muito parecido, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui ó, algumas matrizes de 3 linhas com 3 colunas. Eu tenho aqui 3 linhas e 3 colunas. Como é que ele desenvolveu isso? Ele faz da seguinte forma.
Ele repete as duas primeiras colunas para nos facilitar essa situação de cálculo. Então, ele vai repetir aqui essas duas colunas. E aí, eu vou ter a diagonal principal normal, tá? Eu vou fazer o B vezes O vezes M. E vou colocar o resultado aqui, ó. Tá certo? Aqui eu continuo com a principal. Eu vou lá multiplicar o S, o E e o R. Então, vai ser SER. E eu vou multiplicar também o VAI. Então, eu faço a conta do VAI. E vou fazer a somatória desse daqui. Então, eu vou somar aí o vai ser bom. E vou escrever ele aqui embaixo. Tá certo? A secundária também é do outro lado de lá, no mesmo esquema, tá? Eu vou fazer VOR e vou anotar ela. Na outra, eu vou colocar B vezes E vezes I. Vou colocar essa situação lá, BI. E também na terceira vez eu vou fazer isso daqui, ó. S vezes A vezes M. E vou adicionar todos eles. Só que um detalhe. Lembra que a regra é colocar a principal menos a secundária? Então, nesse menos, ele vai vir aqui, eu vou dar um jeito de colocar o oposto desse elemento. Ao juntar este elemento daqui com este daqui, nós teremos o que é o nosso resultado. Então, foi assim que Sarros nos ensinou a calcular a determinante de ordem 3. Vamos a um exemplo prático? Eu tenho aqui, ó, esses números de ordem 3 por 3, tá? Repita as duas primeiras colunas, ou seja, 2 menos 1 e 1, 1 e 3. Vamos repetir elas aqui. E aí eu vou pela diagonal principal. Então, nós teremos 2 vezes 1, 2. 2 vezes 7, 14. Eu anoto ele lá. E aí a outra continua. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 0 vezes qualquer tipo de número vai dar 0. Eu não vou esquentar nem a cabeça com o que vai dar. Então, 0 vezes menos 1 vezes 3, eu sei que dá 0. Vou juntar esses elementos. Quanto é 0? 1 mais 14. Então, vai dar 15. Deixa anotado lá. E vou para a secundária. Opa, 0 multiplicando os números. Não vou esquentar a cabeça, eu ponho 0 já direto. E aí eu vou ter 2 vezes 1 vezes 3, dá 6. O outro elemento agora é 1 vezes menos 1 vezes 7. Mais o menos dá menos. Menos com mais dá menos. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 1, 7. Então é menos 7. E vou fazer essa conta. Na hora que eu for fazer aqui, ó, 0 mais 6 dá 6. Tenho 6 e devo 7, eu vou dever 1. Só que na hora de escrever aqui, eu inverto, porque na hora que eu vou adicionar, eu faço principal menos secundária. Então, na hora de escrever aqui, eu inverto. A resposta é menos 1, só que eu escrevo mais 1. E aí eu junto os dois elementos. 1 mais 15, 16. Vamos para mais um exercício aqui? Então, imagina o seguinte. Você tem, dada a fórmula P de x é igual ao determinante A, determine o P7 e o valor de x para Px igual a 30. Parece muito complexo isso, mas não é. Ele te dá o determinante A e a gente vai aplicar os Sarros para calcular com os valores que eu tenho, tá certo? Eu repito as duas primeiras colunas, que aqui é 1, 3, 0, menos 1, 0 e 2, eu vou repetir aqui. Eu venho aqui do lado e repito os valores. E vou fazer a diagonal principal. Tem 0 aqui no meio. Então, qualquer número multiplicado por 0, eu sei que dá 0. Tem aqui, ó, quando eu faço essa outra diagonal principal, tem 0 também. Eu sei que vai dar 0. Eu tenho a terceira diagonal aqui, ó. Então, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. E vou juntar esses elementos. Quanto dá 6 mais 0 mais 0? 6. Deixa guardadinho. Agora vamos para a secundária. Tem 0. Aqui vai dar 0. Aqui, ele tem mais, o menos, menos, o mais, menos. E aí vai ficar 2 vezes 1, 2 vezes x, 2x. Então, menos 2x. Eu escrevo lá, 2x.
E aí eu vou calcular isso daqui, ó. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. E vou fazer aqui, ó, 2/3 de 3, vezes 1. Então, eu faço o seguinte. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. 6 divide por 3, 2. Então, a resposta aqui vai ficar menos 2. E vou somar. Professor, como é que eu somo aí o menos 2x com menos 2? No caso aí, como eles são de famílias diferentes, não há o que somar. Mas lembre-se que eu tenho o valor aqui menos a secundária. Então, eu troco o sinal de todo mundo. Ao invés de anotar menos 2x com menos 2, eu troco o sinal de todo mundo. Fica mais 2x mais 2. E aqui o zero não precisa escrever. Vou juntar o da esquerda com o da direita. Então, 2x mais 2 mais 6. O 2x não dá para juntar com ninguém, fica sozinho. O 2 eu junto com 6. 2 mais 6, 8. Então, eu vou ter 2x mais 8. Agora, ele fala assim, determine o P7. Ou seja, ele quer que a gente fala que este daqui, P de x, é determinante de A. O determinante de A, você disse que é isso. Então, P de x é igual ao determinante de A. É esse valor. E neste caso, ele quer que você determine o 7. Então, no lugar do x, vai entrar o 7. Então, nós vamos substituir. P de 7 é igual a 2 vezes 7. Quanto é 2 vezes 7? 14. Mais 8, 22. Já sei que o P de 7 vai valer 22. E para o valor de x, quando o P de x vale 30. Ou seja, esse P de x, que é a fórmula que eu determinei aqui, ó, tem que ser igual a 30. Então, nós vamos esquecer isso daqui e colocar o 2x mais 8 igual a 30. Então, nós vamos trabalhar só com esse. 2x mais 8 igual a 30. Quanto é que vai medir x para que dê, somado com 8, dê 30? Então, eu vou passar para o lado de lá primeiro. O mais 8 fica menos 8. Quanto é 30 menos 8? Dá 22. Então, o 2 que está multiplicando passa para o lado de cá dividindo. Então, vai ficar 22 dividido por 2. E quanto é 22 dividido por 2? Tá? 11. Então, é outra resposta do meu exercício. Espero ter ajudados aí, e um abraço.